Olá a todos, um bom dia. Iniciamos aqui, paramos na obra do professor Flávio Chain, em competência. Fizemos aquele salto para o capítulo 9, se não me engano, onde ele tratava de um tema referente a o objeto do juízo de admissibilidade, o juízo de admissibilidade recursal, né? Como nós havíamos falado sobre juízo de admissibilidade, pulamos e fomos para esse, depois retornamos, completamos o tópico da sentença neste mesmo capítulo e passamos agora será que eu fiz o apontamento errado? Não. Então, só recapitulando aqui, falamos na última videoaula de competência, né, na esfera recursal, e agora passamos à natureza da decisão do juízo de admissibilidade. Não está escrito assim, mas eu complementei este tópico 6.1.3, as páginas 8.2 do livro do Chain, porque achei pertinente para ficar mais explicativo. É um tópico relativamente extenso. Como eu não quero e não tenho por hábito condensar tanto, porque no próximo tópico será juízo de mérito, que farei uma aula posterior, né? Então vamos direto ao assunto. Deixa eu só ajeitar minha gravata. Vamos direto ao assunto, que é a natureza da decisão do juízo de admissibilidade, que ele traz aqui coisas importantíssimas, porque, né, de fato, até numa citação de Teresa Ruda Alvim Vambier, que explica bem o que ocorre quando é negado o juízo, quando, né, o juízo de admissibilidade, pela sua natureza declaratória, possui efeitos ex tunc. Então, ele discorre sobre esse tema e sobre esses efeitos, apontando que o principal problema da declaração do juízo de admissibilidade, o fato de ser declaratória, traz alguns problemas sérios, inclusive. Então vamos ao autor, né, o que nos diz Flávio Chain. Afinal de contas, sempre a parte introdutória do tópico ou capítulo eu costumo ler. Natureza da decisão. Qual decisão? O juízo de admissibilidade. Perdão. O juízo de admissibilidade, seja positivo ou negativo, tem natureza declaratória. Ao proferi-la, o que faz o órgão judicial é verificar se estão ou não satisfeitos os requisitos inadmissíveis à legítima apreciação do mérito do recurso. A existência ou não existência de tais requisitos é, todavia, anterior ao pronunciamento de mérito, que não a gera, mas simplesmente a reconhece. Apontamento de número 22 de Barbosa Moreira, juiz de admissibilidade no sistema dos recursos, as páginas 130. O maior problema da conclusão de que o juízo de admissibilidade dos recursos tem natureza declaratória diz respeito aos efeitos da decisão que assim se pronuncia. De fato, sendo declaratória a pretensão, os efeitos serão ex tunc.
Aqui, para os acadêmicos aqui, apenas para os acadêmicos de direito que estão indo nas cadeiras da faculdade, ex tunc são aqueles efeitos que retroagem no tempo, né? Uma vez declarado uma determinada regra geral, sabemos que as ações de natureza declaratória possuem esse efeito, né, de desfazimento, né, e de desfazimento de tudo que houvera sido feito, e o refazimento, a reconstituição, né, daquilo que se pretende declarar com este efeito. Retomando, de fato, sendo declaratória a pretensão, os efeitos serão ex tunc, decorrendo daí a constatação de que os efeitos da decisão impugnada já existem, mesmo durante o processamento do recurso interposto, caso não venha a ser conhecido. Nicola Giuda-Andrea ratifica esse pronunciamento com precisão, considerando que a impugnação inadmissível não pode ser obstada do trânsito em julgado, motivo pelo qual a declaração de inadmissibilidade tem eficácia ex tunc. Mais um apontamento número 23, já citei a autora, né? Só vou citar as páginas e a obra. Lei di impugnazione civile. Não falo italiano, mas tentei aqui arriscar aqui para as páginas 139 daquela obra. Realmente, retoma Schein, realmente, a princípio, analisando tecnicamente a questão, a solução a ser dada é a de que o juízo de admissibilidade dos recursos tem natureza declaratória e efeito ex tunc. Essa posição é defendida com acuidade por Barbosa Moreira. Barbosa Moreira traz um texto um pouco truncado que eu já li, mas eu vou ler a citação dele, na qual ele diz: transitada em julgado a decisão de inadmissibilidade, a situação da sentença contra a qual se interpusera o recurso, se esse foi declarado inadmissível ab initio, ou seja, inicialmente, né, no seu início, se este foi declarado ab initio, é que teria caso não houvesse ocorrido a interposição. No entanto, aqui já pulamos para Schein, explicando, que ele explica um pouco melhor. No entanto, apesar de não deixarmos de reconhecer a natureza declaratória da admissibilidade do recurso, não podemos simplesmente concordar, né? Não podemos aqui, em palavras deles, costumo sempre dizer, como é o autor que está dizendo, não posso concordar simplesmente que o mesmo possui sempre efeitos ex tunc. Aqui nós sabemos, né? Ele não menciona nesse tópico especificamente, mas trata-se aqui, no fundo, do que nós chamamos de modulação dos efeitos da decisão, né? Porque algumas decisões declaratórias, algumas decisões de efeitos ex tunc, de fato, né? Ele fala indireta, não fala disso, mas esse tema ele acaba meio que surgindo dentro desse capítulo, mas também aqui é uma outra preocupação que nós encontraremos adiante e logo irei comentar. Embora não seja esse o objetivo, mas sim o objetivo dessas videoaulas, mas sim trazer com fidedignidade a visão e o entendimento e a compreensão do autor. Só retomando aqui um trecho para, né, já que eu abri um parênteses para mim, como Machado de Assis costuma fazer, claro que ele faz com um parênteses de um capítulo inteiro. No entanto, apesar de não deixarmos de reconhecer a natureza declaratória do juízo de admissibilidade do recurso,
não posso simplesmente concordar que o mesmo possui sempre efeito ex tunc. As consequências que podem ser geradas pelo fato de se admitir que o juízo de admissibilidade tenha sempre efeito ex tunc não nos permite chegar a uma conclusão de forma rígida. Uma decisão definitiva a respeito da admissibilidade do recurso pode durar anos. E nessa hipótese, caso o recurso não venha a ser admitido pelo tribunal, a parte poderá ter perdido o prazo de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória. Né? Aqui ele faz uma referência à ação rescisória, artigo 975 do CPC 2015. E complementa, a realidade brasileira não permite a aplicação pura e simples do efeito ex tunc ao juízo de admissibilidade dos recursos. Assim, mesmo que venha a ser admitido, a simples interposição do recurso terá o condão de evitar o trânsito em julgado da sentença, em razão do efeito ex nunc. E aí já é outro efeito, é chamado para os acadêmicos aqui, nos bancos da faculdade, efeito ex nunc é aquele que os efeitos passam a gerar a partir da declaração, da sentença, no caso, que vamos dizer. O recurso terá o condão de evitar o trânsito em julgado da sentença, em razão do efeito ex nunc, que deverá ser atribuído à decisão de inadmissibilidade. Foi o que ele salientou. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a realidade brasileira não permite a aplicação pura e simples do efeito ex tunc, né? E diz aqui, mesmo que não venha a ser admitido, a simples interposição do recurso terá o condão de evitar o trânsito em julgado da sentença, em razão do efeito ex nunc, que deverá ser atribuído a essa decisão. Foi o que salientou o ministro Sávio Figueiredo. Ele faz uma citação aqui, o ministro Sávio Figueiredo, eu vou só resumindo, falando a obra, e vejo se encontro algum texto. Esse trecho eu não destaquei, portanto, citação 25, 26, um julgado do STJ em recurso especial, julgado 299, tem o número do processo, enfim, no Supremo Tribunal Federal, é a referência de número 26. Passo ao trecho destacado. Se o juízo de admissibilidade dos recursos tiver efeito ex tunc, a parte recorrente ficará numa situação extremamente desconfortável quando não vier a ser julgado o recurso interposto, pois a decisão recorrida já teria transitado em julgado e a parte não saberia disso de imediato. E aqui ele traz uma citação da Teresa Arruda Alvim Van Bier, que explica também, e a Teresa diz o quê? O que diz a Teresa? Diz o seguinte: para aqueles que sustentam a opinião segundo a qual a coisa julgada ocorre no momento em que foi proferida a decisão cujo recurso não foi admitido, preste bem atenção. Para aqueles que sustentam a opinião segundo a qual a coisa julgada ocorre no momento em que foi proferida a decisão cujo recurso não foi admitido, cria-se situação iníqua, pois a parte estará de mãos atadas enquanto tramita o recurso. Se essa tramitação durar mais de 2 anos, quando sobrevier... Acho que eu pulei uma página aqui. Não, é porque eu omiti, na verdade. Quando sobrevier a decisão de inadmissibilidade do recurso, o prazo para ação rescisória já se terá escorrido, pois só nesse momento é que se virá
a saber que, na verdade, terá sido a decisão recorrida que transitou em julgado. Apontamento de número 27, a Teresa Rodovambier, como eu disse, agravos no CPC brasileiro, as páginas 149, nota 38. A adoção de uma a adoção de uma teoria restritiva, efeito ex-tunc, obriga a parte a um dilema, né? Qual seja esse dilema? Obriga a parte a um dilema: abdicar do exercício do direito de ação, desistindo do recurso, ou da chance de uma eventual ação rescisória. A nosso ver, qualquer solução deve harmonizar-se com o direito constitucional de agir. Por conta disso, é que desde a égide do Código Civil de 73 se concebeu a adoção de que uma posição intermediária não se concebeu a adoção de uma posição intermediária, não se deixando de reconhecer situações em que o juízo de admissibilidade deve ter efeito ex-tunc. Apontamento número 29, Nelson Neri Júnior, edição dos princípios fundamentais, teoria geral dos recursos, página 88. Enfim, é um apontamento longo aqui, mas importante: aqueles que adquirirem a obra do autor terão a chance de ver essas notas, esses apontamentos e notas de rodapé e as citações. Então, tá. Retomando só para não, né? Então, o Código Civil de 73 se concebeu a adoção do juízo de admissibilidade deve ter efeito ex-tunc. Essa posição, que denominamos intermediária, veio a ser constituída pela própria jurisprudência, construída pela própria jurisprudência diante da circunstância narrada, qual seja a demora no julgamento dos recursos que vieram posteriormente, escoados de 2 anos a não ser conhecidos. Quer dizer, então, aquela velha questão: o seu recurso é inadmitido, a sua apelação é inadmitida, apelação ou recurso, e dela você interpõe um outro recurso contra essa inadmissibilidade, e passam-se 2 anos porque há um entendimento de que essa decisão teria transitado em julgado, teria formado coisa julgada, se discorrendo o prazo de 2 anos para ação rescisória. Estou olhando para o livro, não sei nem porquê. Porque eu estou ao mesmo tempo que falo, eu leio, eu tenho essa... Enfim. Por essa posição, o juízo de admissibilidade tem efeito ex-tunc quando o recurso interposto, que eu já li, quando o recurso for interposto manifestamente fora do prazo. Neste caso, eu não li não. Neste caso, sendo declaradamente intempestivo, o recurso não tem o condão de desfazer o trânsito em julgado da decisão recorrida. O recurso não conhecido deve ser considerado como não interposto. Apontamento de número 30, um trecho longo que me absterei de ler, mas direi a obra. Na verdade, não é a obra. Aqui, como ele mesmo diz, que, me perdoem o lapso, é uma construção jurisprudencial. Nesse sentido, destacam-se os arestos do Supremo Tribunal Federal incertos na RTJ de 104/1265, e ele vai citando do Superior Tribunal de Justiça de São Paulo, acórdãos publicados na RJTJ, ESP, etc, etc, etc. E aquele complemento.
Deixa eu ver quantos minutos. 19 minutos. Bom, ainda falta aqui alguma coisa, mas vamos lá. Além desse entendimento já manifestado na jurisprudência, também, de certa forma, na doutrina, no que tange à tempestividade, acreditamos que a ausência de recolhimento de custas para a interposição do recurso, ou seja, chamada falta de preparo, deve ser entendida da mesma forma que a intempestividade flagrante, se o recorrente deixa de efetuar o preparo, ou seja, o pagamento do recurso, para os acadêmicos entenderem, os acadêmicos ainda na universidade também entenderem. Pulamos aqui para o texto destacado. Isso aqui é um texto complementar, né? Não menos importante, claro, evidentemente, todos são importantes. Somente nessas hipóteses consideramos que o juízo de admissibilidade tem efeito ex tunc, o que significa dizer que nas demais hipóteses de não admissibilidade, o trânsito em julgado será contado a partir da decisão que reconheceu a ausência de um dos requisitos de admissibilidade. Entendemos que essa é a solução mais plausível e condizente com o nosso sistema, na medida em que permite preservar a técnica processual sem punir a parte recorrente pela demora no julgamento do recurso. Abre um parênteses meu, eu digo aqui que de fato é uma questão, né, razoável, porque essa posição intermediária vindo de uma construção jurisprudencial, porque os problemas são gerados para o recorrente, né, são graves, né, são sérios. A intempestividade flagrante e a ausência de preparo pode ser utilizadas nesse caso para aplicação do efeito ex tunc, em razão de serem verificadas de forma absolutamente objetiva e sem qualquer dúvida. Não se está fixando aqui um critério de importância entre requisitos de admissibilidade, mas tão somente estabelecendo um limite jurídico que permita aplicar a técnica processual consolidada inquestionavelmente em nossa ciência com a realidade brasileira. Aqui lerei um pouco mais rápido, e por isso entendemos que a realidade brasileira não seja... Ele repete aqui, na verdade, o que ele diz em cima, me absterei de ler. Com efeito, na esteira desse entendimento, ainda sob a égide do Código de 73, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 401, com o seguinte enunciado: o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Ao lado de consagrar o entendimento de que não há possibilidade de fracionamento da sentença ou do acórdão capaz de ensejar trânsito em julgado, parcial, a súmula 401 consolidou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória somente começa a fluir a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ainda que se discuta exclusivamente a admissibilidade do recurso, a não ser, é claro, se houver manifesta inadmissibilidade, como o próprio Chein já nos disse. Deixa eu ver se vale a pena destacar esse trecho. Ele fala novamente da súmula. Não, vamos pular para um texto mais importante. Registre-se, por fim, que além da intempestividade flagrante e da ausência de preparo, a desistência do recurso também produzirá efeitos a partir do momento em que é exteriorizada. A partir do momento... Perdão, pulei uma linha aqui. A decisão do recurso também produzirá efeitos
a partir do momento em que é exteriorizada. Como se verá, a desistência do recurso, independente de qualquer homologação, apesar de posteriormente sobre ela o juiz exercer normal controle dos atos processuais. Exatamente pela desnecessidade de decisão, reconhecendo a existência, hoje não estou bem, estou lendo um pouco mal esses dias devido a problemas de visão. Mas não vou colocar os óculos porque eu fico parecendo um vovô eu envelheço 10, 20 anos de óculos. Bom, continuando aqui, onde eu parei, sobre ela o juiz exercer normal controle dos atos processuais. Exatamente pela desnecessidade de decisão, reconhecendo a desistência, é que os seus efeitos começam a ser produzidos imediatamente. Firmado o entendimento acima, destaque-se que no CPC de 2015, o CPC de 2015 trouxe regra nesse mesmo sentido, ao dispor no artigo 975 que, bem disposição do artigo, o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Ao se referir à última decisão proferida no processo, o CPC de 2015 deixa claro que o prazo somente começa a fluir com o trânsito em julgado da causa, não se admitindo efeito retroativo até o momento em que foi impugnada a decisão coberta pela coisa julgada. De qualquer sorte, parece-nos que, apesar da inovação legislativa, não deve ser abandonada a jurisprudência consolidada pelo STJ e endossada pela doutrina. Ainda se deve reconhecer o efeito retroativo do prazo para a ação rescisória. Estamos no fim. Para a ação rescisória nas hipóteses em que houver manifesta intempestividade ou ausência do preparo. Isso porque, como dito acima, essa interpretação tem por finalidade impedir que o recorrente abuse do seu direito de recorrer. Ele diz aqui, como dito acima, esse trecho eu não li, e ele fala de abuso do direito de recorrer, evidentemente. Tanto é que ele faz essa remissão. Abuse do seu direito de recorrer e beneficie-se com a dilação do prazo para a ação rescisória, mesmo ciente de que não logrará êxito em sua pretensão recursal, né? Então, quer dizer, eu não costumo resumir o capítulo, mas esse aqui eu vou me dar o luxo de resumir. Então, quer dizer, houve uma construção jurisprudencial para a questão dos efeitos da ação, da declaração de inadmissibilidade do recurso, a construção jurisprudencial do STJ e o STF, demais tribunais, foi no sentido de que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, ou seja, uma posição intermediária, nos seguintes termos. Bom, se o recurso é manifestamente intempestivo, então nós temos aqui o trânsito em julgado da sentença, ou acórdão. Ou se há falta de preparo, que é o quê? O preparo para os acadêmicos, que eu explico, costumo sempre explicar, aqui estou sendo até repetitivo nesse ponto. E minha gravata cismou hoje de não ficar na posição que eu coloco. Ela deve ter vida própria. Então, não tanto à terra ou ao mar, a posição intermediária por construção jurisprudencial e depois trazida pelo Código, mas já de uma maneira mais ampla, né? E no entendimento do autor, que o autor prefere a decisão intermediária, porque ele justifica aqui no final do capítulo dizendo, olha, seria melhor que o legislador, embora tivesse, né, consolidado
a decisão, a construção jurisprudencial, haveria sido melhor que o legislador colocasse como exceção, na verdade é isso que ele quer dizer, o Shein, colocasse como exceção só um instantinho aqui, que houve um pequeno problema que eu já resolvi. Colocasse como exceção aquelas duas hipóteses de recurso manifestamente intempestivo, que é inadmitido, e a ausência de preparo, sob pena de o recorrente, né, mesmo ciente de que irá perder, se locupletar, não são essas as palavras, mas se aproveitar do artigo do novel artigo do Código Civil de 2015, que trouxe, onde está ipsis literis, não achei, para não perder tempo, não irei reler, mas enfim. Senhoras e senhores acadêmicos, olha a gravata de novo, essa gravata ela tem vida própria. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo prestígio e pela paciência. Tenham um bom dia de trabalho. Eu continuo aqui na obra do Flávio Shein e, paralelamente, porque eu sou uma pessoa inquieta, vocês já devem ter percebido, e trabalho compulsivamente. Eu estou fazendo também a leitura sistematizada, não crítica, ressalto, do professor também, doutor Bruno Silveira de Oliveira. Eu digo doutor porque eu não chamo o Flávio Shein de doutor por uma questão de intimidade, mas ele também é doutor pela USP, se bem me lembro. Dr. Bruno Silveira de Oliveira, que hoje é juiz, mas na época deste livro ele era professor do mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Então estou fazendo também essa leitura. Então, finalmente, tenham um bom dia, um bom dia de trabalho, e mais uma vez muito obrigado a todos pelo prestígio e pela atenção dispensadas. Muito obrigado.